Eita! Arthur meteu o louco e fez live emergencial para 12 mil pessoas em resposta ao Nando Moura. Vamos conferir. Temos um, hein? Já temos um Valeto. Já temos um Valeto Plus. E aí, vamos agora? Vamos agora, vai. Vamos falar aqui agora, vai. Fala aqui agora. Fala aqui agora que nós vamos responder o São Avisão. Põe ele na tela aí, ó. São Avisão avisou. As felinas querem mamar o fundo eleitoral. Ele avisou. E você, como uma varejeira, não ouviu. E você está aqui nessa live, dando audiência, dando moral para o nepotista Arthur, para o nepotista Renan. É disso que nós vamos falar hoje. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Deixa eu falar uma parada. Não tem como ele não ter autorizado essa live, porque assim, com 7 mil pessoas ao vivo, cara, não tem como dizer que ele não autorizou a live. Então vamos pra thread da missão. Tá aí? Tá na mão? Porque é o seguinte, o Nando Moura fez o vídeo. Quanto tempo tem o vídeo do Nando? É longo? Deixa eu ver, acho que tem 30. 30 minutos? Tem 23 minutos. Ai, será que a gente reage ao vídeo dele? Vamos fazer o seguinte, vamos... Deixa eu falar mais, porque assim... Reagir ao vídeo, 23 minutos, tem que ficar procurando. Vamos fazer o seguinte, vamos reagir a resposta do Partido Missão sobre isso. E a partir disso, a gente vai degustando os argumentos, né, da tese do Nando. Eu vou te contar uma coisa, da onde vem as teses, né, amalucadas de Nando Moura? Eu conheço, né, a galera que influencia ele, e ele tá muito ligado a um cara, nem queria citar o nome dele pra ele não achar, não ficar se achando, né, que é um tontinho do Twitter, né, não vou falar o nome dele. E a gente trocava mensagem, ele conversava comigo e eu já... E é engraçado que só uma coisa, esse moleque, ele parece um herreiro, a foto de perfil dele parece do herreiro, mas enfim. Ele era um cara que, porra, meu, beleza, e conversando com ele eu já via que ele era bobo. Já, sabe aqueles caras bem faixa branca? Tipo assim, uma vez ele me perguntou coisa, sei lá, do Júlio Lancelotti, você vê que o cara tá muito assim, né? Mas tudo bem. E aí esse cara, do nada, ele virou ali contra a gente, ele ficou putaço, né, com o MBL, do nada, e agora ele ajuda o Nando Moura a formular essas teses malucas, né? Então, vamos ler a thread da missão, que eu lembro que ontem no grupo o pessoal tava fazendo e eu não peguei ela até o fim. Vamos lá. Resposta oficial do Partido Missão ao avisador-geral da República, Fernando Moura Canin. Tomamos conhecimento das acusações feitas pelo senhor Fernando Moura, que levantam questionamentos sobre a gestão e o uso de recursos do nosso partido em formação. E aí, falando sério, eu acho que é uma excelente oportunidade, tá? O Nando Moura, ele permitiu, por exemplo, que várias perguntas que às vezes ficam esquecidas, às vezes é um haterzinho pequenininho que fala ali, às vezes é uma pessoa, um jornalista que pode pegar e um dia questionar, ele trouxe isso à tona muito antes de todo mundo e com todo esse ar de, eu tô putaço, isso é bom porque permite que a gente esclareça, inclusive a nossa militância fica mais munida de argumentos para esses ataques que vão aparecer, talvez não tão esdrúxulos quanto esse, mas vão aparecer. E mais do que isso, cara, o Renato falou uma coisa que é verdade, ele falou, cara, eu nunca tive tanta visualização nos meus vídeos falando das minhas realizações. Por exemplo, quantos de vocês sabiam que o Renato foi o responsável por você não pagar a taxa de Uber? Você sabia disso? Sabia que passou um projeto na Câmara e foi sancionado pelo prefeito na época para que toda vez que você chamasse um Uber em São Paulo, você pagasse uma taxa? Você sabia disso? Aí o Renato entrou na justiça, o Renato foi lá, fez uma ação, ele sozinho, e ele travou isso para sempre. Ele nunca tinha tido a oportunidade de falar isso pra tantas pessoas, até que o Nando Moura, né, xingasse ele, etc. Então, muito bom. É importante esclarecer alguns pontos, dado que o objetivo do youtuber e guitarrista amador é confundir sua massa de seguidores em sua doida e fracassada cruzada para impedir o Partido Missão de ser montado, né? Porque o Nando Moura... Dá um zoom, por favor, pra letra ficar maior. O Nando Moura realmente faz isso, cara. O que ele faz? Ele, de forma muito habilidosa, ele mistura as palavras, né? Pra dar um ar... Às vezes você vê um vídeo do Nando Moura, você nem entende muito o que ele falou, né? Tipo, você só segue uma impressão, eu acho que o Nando Moura tá denunciando uns picaretas, né? Só que quando você pega e esmiuça, você vai na minúcia, peraí, o que ele falou? Né? Vamos lá. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala muito, né, que ele tá falando agora, o tal do nepotismo. Vamos falar do nepotismo. Parece que o Nando Moura tá denunciando um esquema familiar aí. Nós vamos falar disso. E você vai me falar se isso faz sentido. Então, vamos lá. Sua estratégia é simples, levanta ilações, conecta pontos sem relação, se faz de louco diante de processos complexos, como a coleta, apuração, envio, formação de lote, entrega e avaliação de fichas, e faz conjecturas futuras de maneira sinuosa para evitar processos, né? Aos fatos. Então ele vai lá. 1. A principal acusação é grave.
Ainda que o youtuber não seja direto para não perder processos, de maneira covarde, ele quer dizer que membros dos diretórios do partido participaram de campanhas para roubar dinheiro de fundo e desviar para a missão. Isso aqui é importante de deixar claro. Quando você fala que uma pessoa tira dinheiro do fundo para outro fim, seja para você, sei lá, para você montar um partido, seja para você ir viajar, seja para você comprar um carro, isso é um crime. Inclusive, o Fernando Collor de Mello, tá? Ele sofreu impeachment, tecnicamente, é claro que foi um processo político, etc, etc, mas tecnicamente por causa da Elba. Ele comprou uma Elba com sobra de campanha, isso não pode, tá? Isso é crime. Não é que, tô fazendo uma coisa imoral, tô fazendo uma coisa... Não, isso é crime. Então, se você sabe que uma pessoa está cometendo um crime e você quer impedir essa pessoa de cometer esse crime, o que você faz antes de mais nada? Você denuncia, você faz uma denúncia. Olha, eu estou fazendo uma denúncia. E qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa. O irmão do Nando Moura, inclusive, que é xará do meu irmão, chama Gustavo, inclusive, parece com ele. Ele é advogado. Você pode redigir uma denúncia e entregar ao Ministério Público. Olha, eu acho que o Partido Missão está roubando dinheiro do fundo. Então tá bom. Então vai lá e faz a denúncia, né? Se ele acredita nisso, recomendamos que ele denuncie todos as autoridades competentes. Por que não faz isso? Seria um dos roubos mais estúpidos da história. E a missão mereceria deixar de existir apenas por ser composta de gente muito burra. Vamos explicar a tese dele que aí você vê. 3. A missão possui até agora 130 membros dirigentes. Deixa um pouquinho, Ana. Os 37 citados por ele, remunerados por seus trabalhos em campanhas, utilizando ou não recursos públicos, não realizaram repasses ao partido durante ou após o período eleitoral. Isso é comprovado pelo partido ou a Receita Federal. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as doações do Missão, todas as doações, todas, elas são feitas através... são feitas oficialmente. E todos os gastos da missão são feitos oficialmente. Ou seja, o que a missão teve de gasto até agora? Vou dar um exemplo. Você é um coletor. Você coletou uma ficha lá. Olha, quanto a missão falou que ia pagar pra vocês? Falou que ia me pagar R$2,50, depois R$2,75 por essa ficha. A missão vai lá e paga você. Isso não é deixa eu tirar da minha carteira aqui, o dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você faz tudo por dentro e tudo é declarado. Você imagina, cara, num processo de formação de um partido, quantas lupas não tem de todos os seus oponentes, de todo o sistema judiciário, de todo o sistema eleitoral do Brasil para pegar um errinho desse. Se eu, Arthur, tirar da minha carteira aqui, tô dando quanto você pagou? R$3, tô aqui R$3, dessa ficha, já dá problema. Então absolutamente tudo que entrou na conta do partido e saiu da conta do partido foi absolutamente transparente, oficial, foi por dentro e tá tudo certo. E essa prestação de contas é pública, qualquer pessoa pode acessar. Você vai lá e se você tem dúvida em alguma coisa, você pode, de acordo com a lei de acesso à informação, solicitar. Tipo, olha, tem uma informação que eu não gostei aqui, eu não entendi. Você faz uma solicitação formal e, de acordo com a lei de acesso à informação, você vai ser informado aquilo, tá? Vamos lá. O guitarrista amador de heavy metal não possui nenhuma prova que sustente o que diz, restando a ele o papel ridículo de imputar crime de maneira sinuosa a pessoas honestas que põem a cara a tapa debaixo de chuva e sol para montar esse partido. Ele alega também que o partido é composto de familiares, portanto nepotista, enquanto ignora os demais membros em mais de 10 estados, ocupando cargos de direção da missão, são centenas de pessoas convenientemente ignoradas pelo metaleiro. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu acho que em algum momento eles falaram isso, né? Mas vamos lá, vamos ler que aí vai chegar nessa parte, vamos lá. Ressaltamos que nenhum membro do Partido Missão é remunerado por suas funções gerenciais ou administrativas, dado que o partido sequer foi finalizado. E mais, quando pronto, também não terá acesso ao fundo partidário, algo ignorado pelo roqueiro de Imbu. 7. Ele alega nepotismo ao afirmar que 5 familiares e líderes da missão também fazem parte desse corpo de 130 pessoas. Primeiramente, não há existência legal de crime de nepotismo quando relacionado a membros dos partidos políticos. Ele mente quando usa o termo. Vamos entender aqui. O Nando Moura, ele tem uma tese. A tese dele é o seguinte: o Arthur e o Renan estão montando um partido para que ele e a família dele mamem no fundo eleitoral. E no fundo partidário. Essa é a tese do Nando. Para comprovar isso, ele pega uma lista de dirigentes do partido de 130 pessoas, que essa lista ela pode variar, tá? Ao longo do tempo ela pode aumentar, pode diminuir, enfim. E dessas 130 pessoas, ele cita quantas pessoas? Ele cita 5 familiares. Então, vamos supor que eu quero montar um partido para mamar no fundo eleitoral. Eu preciso preencher 130 cargos. Aí dos 130 cargos, eu coloco 5 membros, que são da minha família ou da família do Renan, para mamar no fundo eleitoral. Você concorda que isso não faz o menor sentido? Ou eu, sei lá, tô louco? Se eu quero mamar no fundo eleitoral, e eu quero, então, me aproveitar disso e fazer falcatrua, como é que eu coloco nos 130 cargos somente 5 pessoas que são da família? E lembrando, esses cargos são espalhados
por todos os estados do Brasil, em vários estados do Brasil, de acordo com o que a lei manda. De acordo com o que a lei manda. Aí eu pergunto pra você, como que a gente vai fazer para que isso dê certo? Como que a gente vai fazer para que isso dê certo? Então, numericamente, isso já não faz sentido. Só que existe mais um ponto que pra mim é o ponto central. Eu não sei se você sabe, se eu, por exemplo, indicar o meu irmão pra trabalhar no meu gabinete, vamos supor que eu tô no meu gabinete, e eu indico o meu irmão pra trabalhar lá. Isso se chama nepotismo. É contra a lei. Você faz uma denúncia e esse cargo cai. O cara perde o emprego, porque você não pode colocar uma pessoa da sua família no seu gabinete. Aí, normalmente, se faz um negócio chamado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Então, eu chego pra um deputado amigo meu, falo, é o seguinte, eu não posso empregar meu irmão, mas você pode. E você não pode empregar o seu irmão, mas eu posso. Vamos cruzar? Você contrata o meu irmão e eu contrato o seu irmão? Beleza. Isso é nepotismo cruzado. Isso também é tipificado criminalmente. Nunca ninguém do MBL fez isso. Vocês podem procurar, etc. Tal. Isso nunca aconteceu. Mas, olha só que coisa interessante. Dentro de uma organização partidária que tem um CNPJ e é uma fundação privada, você sabia que o partido é privado? É uma instituição que tem função, né, ou almeja ocupar espaço público, mas é de fim privado. Você sabia que não existe nepotismo? Você sabia que não existe? Ó, eu vou te falar, não é isso que aconteceu, mas se dos 130 membros, os 130 fossem meus irmãos, vamos supor que eu tivesse 129 irmãos, aí eu fizesse e colocasse todos os meus irmãos no partido. Você sabia que isso não teria nenhum problema? Então, para começar a conversa, ele nos acusa de um crime que é impossível de ser feito, porque não é crime. É como se eu tivesse, sei lá, É como se no MBL eu chamasse, sei lá, a minha esposa pra trabalhar aqui. Ah, depois... Não, o MBL é uma organização privada. O partido é a mesma coisa. Ah, eu não gosto disso. Beleza, você tem toda a liberdade de falar, não quero apoiar, não gosto. Ok, mas isso não é crime, cara. E mais, as pessoas que foram escolhidas pra fazer parte desses cargos de dirigência, que não são remunerados, é importante deixar claro, ninguém ganha um centavo. Essas pessoas são fundamentais para a missão. Um dos casos que ele citou, acho que foi o próprio pai do Renan, né? Cara, como é que você ousa citar o pai do Renan, mano? Que você já tá com ele tantas e tantas e tantas vezes, cara. O pai do Renan, de graça, já ajudou tanto, mas tanto a missão, cara. E consultoria jurídica, já ajudou com contato que ele tem em outros estados. Porque o pai do Renan é diferente de você, ele saiu de casa, ele construiu coisas, ele trabalhou, ele conhece pessoas, ele tem street smart, que chama, ele sabe como é que as coisas funcionam. Então você ter um cara desse próximo é fundamental pra você não tomar golpe, pra você fazer as coisas direito. Então sim, cara, o pai do Renan está na estrutura. Faz todo sentido. Que surpresa. Você queria que colocasse quem, Nando Moura? Você queria que colocasse o teu irmão? Ó, nós estamos fazendo um partido aqui. Ele tá se fudendo aqui pra tentar, pra conseguir, não sei o que lá. Ah, precisa de um dirigente. Pega o irmão do Nando Moura, vai, pra ele achar que é legal isso daqui. 8. Essas pessoas atuam politicamente junto ao grupo fundador da missão, participando de atividades organizacionais em termos estaduais e nacionais. Os citados por ele, e em especial, foram fundamentais na atuação jurídica e na captação de recursos. Né? Desce um pouquinho mais. O youtuber se faz de louco e ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar como fundador do partido. Isso aí é o seguinte, parece que ele pegou um trecho de um vídeo meu, sei lá, acho que da semana passada, retrasada, onde ele fala que eu vou ser... Como é que ele fala? Eu vou ser imperador, vou ser alguma coisa do partido. Ele falou, cara, eu nem tô no partido. Eu não tenho nem direito político para estar. Aí ele usa isso como argumento pra falar outra coisa, né? Mas enfim. O youtuber se faz de louco e ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar como fundador do partido, quanto mais para virar um imperador. Também não sabe que Arthur é um dos maiores doadores do partido, conforme informado a Receita. Isso é outra coisa importante deixar claro. Quando a gente fala assim, ó, eu captei recurso do João. Não é que o João veio aqui no MBL com um pacotinho marrom, sabe? Um pacotinho de dinheiro, igual o saquinho de padaria. E aí ele viu que ninguém tava olhando e ele entregou um bolo de dinheiro. Não, cara, todas as doações ao partido, todas, elas têm de ser oficiais, elas têm de ser por dentro. Todo o dinheiro que eu coloquei por dentro. Eu peguei o meu dinheiro. Presta atenção, Nando Moura. Isso é de forma oficial. Eu oficialmente, tá? Eu peguei o meu dinheiro e eu doei para o Partido Missão. Por quê? Porque eu acredito nessa porra. Você pode achar o que você quiser disso. É burrice, é um idiota, porque diferente de você, Nando, que você falou, né, o meu áudio era uma zoeira, né, falando que elas são fáceis porque elas são pobres, né, falando das meninas gatas lá, do leste europeu, etc, etc. Você falou isso com outras palavras. Aquele teu vídeo onde você fala assim, o Brasil é uma merda mesmo, eu vendo desesperança e eu sou o cara que eu vendo lenço pra você chorar. Eu sou o contrário, Nando.
Você é um cara muito inteligente, você é um cara muito esperto. Você é um mestre do capitalismo. Você vê que as pessoas estão desgraçadas, sem esperança. Você vende de cartola, né? Cursos pra elas. Ó, o Brasil não tem mais saída, então aprenda a ser um capitalista. Aprenda aqui como sair do Brasil. O Brasil tá uma merda, hein? Beleza. E você fala abertamente, eu vendo lenço pro cara chorar. E você ganha dinheiro com isso. Eu sou burro, Nando Moura. Eu faço o contrário. Eu pego o meu dinheiro, tá? Pego o meu dinheiro e dou pra missão, velho. Eu sou o contrário, né? Eu acredito nisso tanto que eu ponho a minha grana. Mas enfim, né? Aguardamos o retorno dos direitos políticos do Arthur para que dispute eleições sob nossa bandeira. Quanto à acusação de acúmulo de poder, ele cita que o presidente Renan teria direito a 3 votos em votações. Isso aqui, cara. Pra começar, é o seguinte: se o Renan tivesse direito a 3 votos, ele já seria o cara mais burro do mundo. Porque se você tem ali, vamos dar um exemplo, 130 dirigentes, o Renan poderia ter 130 votos. Se fosse o caso. Mas o cara é tão burro que ele nem leu o estatuto. Mesmo que tivesse o que o próprio estatuto contradiz, isso não significaria nem perto da metade necessária para conseguir vencer qualquer decisão. Só que independente disso, o Renan não tem os 3. Ele não leu o estatuto. Isso não existe, cara. Mas mesmo que ele tivesse, estou fazendo uma importante denúncia, tá? O Renan vai ter 3 votos. E daí? Eu vou dizer uma coisa pra você, cara, tá? Vamos supor que eu quisesse montar o partido e o partido vai chamar assim: Partido da República do Arthur. PRA. Partido da República do Arthur. Você sabe que eu poderia fazer isso? Sabe que eu posso fazer isso? E as pessoas seriam livres pra querer me apoiar ou não? Eu não entendo, cara, né? Vamos lá, 12. O youtuber se mostra chocado que o Renan é presidente de honra da missão. Renan é o criador do partido e trabalhou todos os dias dos últimos anos para sua fundação. É idealizador do Livro Amarelo e mobilizador dos nossos times de coleta. É mais que legítimo para ocupar a posição, dado que foi eleito de maneira unânime por mais de 100 pessoas no ato de fundação do partido. Mas eu vou além. Esquece o Partido Missão. Esquece o Partido Missão. Que o Partido Missão, ele é a ponta do iceberg das coisas que o Renan construiu. Quando você chega no MBL e você conversa com as pessoas, você não tem aquela relação mercantil com a figura do Renan. Não existe um negócio assim: o Renan, ele me paga e logo eu preciso obedecer, mas eu odeio o Renan, eu não gosto das coisas dele, meu chefe é foda, meu chefe... Não é isso que acontece. Geralmente, a saga da pessoa no MBL é assim: a pessoa se apaixona pelo grupo, entende o que o grupo tá fazendo, começa a acompanhar, questiona tudo, entende que o grupo passa pela sua peneira de critérios, aprende com o grupo, se engrandece com o grupo, aí ele fala assim: eu quero entender ainda mais sobre esse grupo. Aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele entende mais da organização do grupo. Então ele entende o grupo mediaticamente, gosta, se apaixona, entra, aprende, blá. Aí ele passa pra camada mais interna da cebola. Ele fala: deixa eu entender como é que funciona a organização do grupo. Quando ele chega e entende a organização do grupo, ele entende as diferentes personalidades. Por exemplo, um cara que se aproxima do MBL começa a entender a genialidade do Riso. Né? O Riso é um cara que ele não aparece muito. O Riso não é um porta-voz. Né? As pessoas do MBL conhecem o Riso. Mas se você sair na rua e perguntar: você conhece o MBL? Conhece. Conhece quem conhece? Conhece o Arthur? Conhece. Você conhece o Riso? Não. O Riso foi basicamente o criador do sistema memístico do MBL. Tá lá em 2016, quando você viu os memes mais criativos, mais eficientes. Tudo isso é a genialidade do Riso antes de aparecer agora a inteligência artificial, antes de aparecer esse monte de páginas de meme. O Riso criou uma tendência nacional de criação de memes, eu não tô brincando. O Riso, ele é um cara que, dentro das capacidades cognitivas dele, ele conseguiu entender e criar um método de comunicação muito rápido, que é um estilo de meme. Precisa de um meme informativo. Existe um tino, que é um tino artístico, cara, que às vezes é difícil de você colocar em palavras objetivas. É como se... as pessoas chamam de bom gosto, né? De forma assim... popular se chama de bom gosto, bom senso, né? Mas é uma coisa difícil de você definir em palavras. Que é você olhar uma coisa e saber dar um ar artístico para aquilo. É saber dar um toque de beleza naquilo. O Riso faz isso de forma instintiva. O Riso sabe... O Riso, apesar dele ser daltônico, isso é muito louco. O Riso é daltônico, muito mais do que eu. O Riso sabe escolher as cores certas. O Riso sabe diagramar um meme. O Riso sabe diagramar uma página. O Riso sabe como fazer com que uma mensagem, às vezes complexa, se torne simples. Este Riso,
Eu lembro quando eu conheci o Kim, cara. Foi em 2016, tal, primeira reunião com o Kim parecia um deus, né? Porque eu já contei essa história várias vezes, eu cheguei no MBL, o Kim, ele por acaso, ele tava dentro de uma sala dando entrevista pra 3 jornalistas, então ele parecia um líder, assim, parecia que o Kim era tipo um chefão, e tipo, as pessoas, né, estavam lá glorificando ele, era muito louco. Aí o Rizzo saiu da sala, tal, o Kim saiu da sala, a gente tava conversando, tal, foi o primeiro dia que eu conheci o Kim, e aí o Rizzo falou alguma coisa pro Kim, e o Kim falou, não, faz de tal jeito. Aí o Rizzo falou pro Kim assim, Kim, vai tomar no cu, você não sabe o que você tá falando, você só fala merda. Aí eu pensei, mano, como que ele responde assim, tipo, pro chefe, tá ligado? Pro Kim, né? Não é o Kim que é o cara. Ao longo do tempo, cara, eu fui entendendo essa relação. Eu falei, não, peraí, não tem nada a ver. Agora eu entendi como é que as coisas são. E quem tá de fora realmente não consegue entender. Então por que eu tô dizendo isso? As pessoas que respondem ao Rizzo aqui, eu nem tô falando do Renan ainda, tá? As pessoas respondem ao Rizzo não por medo. Porque existem 2 tipos de respeito. O respeito por medo e o respeito por admiração. As pessoas respeitam por admiração genuína. O cara fala assim, Rizzo, então, o que você acha disso daqui? Não é por medo de tomar uma represária dele. É por, mano, se o Rizzo falou que tá bom, eu sei que tá bom. O Kim pede conselho pro Rizzo, eu peço conselho pra todo mundo. O Rizzo, ele é um líder de comunicação da Memelândia. Esse tipo de coisa acontece com o Renan elevado ao quadrado. Porque o Renan, ele tem um outro tino. O Renan não é o melhor cara do mundo pra fazer meme. O Renan não é o melhor cara do mundo pra organizar as coisas. Ele não é o melhor cara do mundo pra ter uma disciplina numa coisa. Mas o Renan, ele é o melhor cara pra imaginar coisas que às vezes você não imagina. Então, por exemplo, quando você vai pegar, por exemplo, a revista Valete. A revista Valete, ela não foi executada pelo Renan. Não é o Renan que vai lá e programa tudo. Mas ela foi imaginada, ela foi idealizada, ela foi direcionada pelo Renan. O Renan, ele faz de fato o papel de um CEO. E o Renan, inclusive, ele tem até os defeitos clichês de um CEO. Ele é meio doido, ele é desarrumado, ele é desorganizado, ele é louco. Ele parece até um personagem de quadrinhos que vai fazer o papel de um CEO. Então, quando as pessoas vêm aqui e perguntam e pedem orientações para o Renan, não é porque elas têm medo de represária, muito pelo contrário, porque elas admiram genuinamente o Renan e elas esperam tirar um pouquinho da sabedoria dele para direcionar a sua própria atividade. Entendeu? Então, quando o Renan liga para alguém e a pessoa fala 2 horas com o Renan, ele não tá falando com o chefe, cara. Ele não tá com medo do chefe, tem que falar, não. Ele está numa conversa onde durante aquelas 2 horas o cara vai tentar sugar o máximo possível pra pegar e falar, agora o Renan me direcionou. E isso acontece de forma espontânea. É por isso que todas as pessoas que brigam com o MBL em alguma instância dizem, eu odeio o Renan. Porque as pessoas sabem que a maior parte disso aqui saiu da imaginação do Renan. Ele é o executor de tudo? É claro que não. Nesse momento, por exemplo, ele não está executando essa live. Mas essa live foi, em alguma instância, imaginada pelo Renan. Então, quando você fala que é um absurdo o Renan... Como é que ele falou? Ele se choca falando o quê? Sobe lá. Cadê ele? Eu tô chocado que o Renan é presidente de honra da missão. Cara, isso mostra um desconhecimento tão grande do que é isso daqui. Como é que você se choca vendo que o Renan é presidente de honra da missão, cara? Como que você se choca com isso, cara? Pelo amor de Deus, cara, é a coisa mais natural do mundo, né? Enfim. Que, aliás, se vocês quiserem ver evidências disso, lá pra 2017, eu era talvez a figura mais falada do MBL e os bolsonaristas na época gostavam muito de mim e eu via muito assim, o MBL precisa de você, Arthur, mas você não precisa do MBL, né? Esse Renan não sei o que lá. Pegue os meus vídeos de 2017 falando, cara, vocês não conhecem o Renan. O Renan é foda, o Renan não sei o que lá. Isso eu tô falando lá em 2017, antes de ter o MBL com todas essas pessoas, antes de ter a Livro Amarelo, Missão, papapá. Por quê? Porque isso foi espontâneo, isso foi genuíno. E na época, teoricamente, né, eu não precisava do MBL, mas o MBL precisava de mim. Entendeu? Então, vamos entender isso daí. Vamos lá. Respondendo sua ligação, membro nato não acumula voto e vota apenas se estiver em diretório. Ele não leu o estatuto? Claro que não. E presidente de honra é uma tradição que será mantida na missão para que nossos valores sejam sempre resguardados. É como se fosse... puta, cara, eu nem sei que analogia usar. Não tem o que falar assim. É muito claro, o presidente de honra da missão tem que ser o Renan. Isso demonstra a teoria dos 3 votos do imperador Renan, desmonta, né? Sua animosidade o impede de ver o básico, talvez por nunca ter tentado nada sério e complexo em sua vida, além de uma importante banda... além de uma importante banda imbu que contava talvez com 4 membros, né? Pois é, embora você coordenar um time de milhares de pessoas é uma coisa um pouquinho mais difícil. 15. Achou que estava ridículo? Calma que piora. O metaleiro propõe uma teoria conspiratória muito particular e sacana de que usamos fundo eleitoral de outros partidos para financiar a missão via fraude e golpe. Isso aqui é muito, muito interessante, tá? E eu vou te dizer, como ele cita nominalmente várias pessoas, eu que sou um cara contra processos, eu acho sim que a gente deveria pegar todas essas pessoas, eu vou até ver se
Ah, você citou o cara nominalmente, você tá falando que ele fez uma fraude com o fundo partidário de outro partido, então você envolveu inclusive outro partido. Então agora você vai ser processado e você vai ter que responder, você vai ter que mostrar direitinho como é que funcionaria essa fraude. Eu acho que é o mínimo, tá? Eu acho que é o mínimo. Novo membro da Valete, vamos ver quem entrou. O Douglas, tamo junto, já dei like na live, hein? Vamos lá. O músico cita que o partido passou de 32 para 73 mil assinaturas coletadas, ele usa esse termo, tá? Assinaturas coletadas, em um mês, após alguns dos seus membros serem remunerados por participarem de campanhas eleitorais, insinuando que o valor teria sido usado para impulsionar a coleta de assinaturas. Sua argumentação é tão ridícula que inclui entre os golpistas e fraudadores o candidato a prefeito de Curitiba, Neile Prevost. Membro do União Brasil sem ligação alguma com a missão. Então assim, ele acha que o Neile Prevost, um cara que eu nem conheço ele, que foi o candidato que o Bétega falou, eu vou votar no Neile Prevost, ele usou fundo partidário de outro partido para ajudar o presidente de honra da missão, Renan, a mamar no fundo eleitoral com sua família através da criação da missão. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí, desce aí. Ele erra e demonstra falta de habilidade cognitiva, confundindo coleta com validação e ignorando os prazos de coleta e trânsito das fichas em todo o território nacional, pois. Aí, antes de eu ler a nota, eu vou explicar como é que funciona. Deixa eu te explicar, Nando Moura. Você não vai na rua e fala assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui criando um partido, tal, você tem como assinar pra mim? Ah, beleza. Pum! Aí ele pinga lá, sozinho. Ele pinga no sistema do TSE. Eu vou explicar pra você como é que funciona. Vamos supor que eu estou na Avenida Paulista e eu cruzo com a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Começou a Ana e tal. Ó, eu tenho um partido assim, você quer apoiar? E depois, vamos supor que depois de todo o convencimento, ela fala assim, não, eu quero te apoiar, mas quando ela coloca o título eleitoral dela, tá? Não é de São Paulo, tô dando um exemplo. É de Roraima. Como é que você faz para isso ser regularizado? E aí eu quero que você entenda que nós não estamos falando de uma ficha. Estamos falando de 2 fichas. Nós estamos falando de centenas de milhares de fichas. Como é que funciona? Peguei o apoiamento da pessoa. Nós, presta atenção, nós criamos, nós inventamos, nós fizemos do zero através do Dr. Souto, que é um gênio, o moleque também, tem o quê? Quantos anos ele tem, o Couto hoje? Uns 26? Tá, o moleque tem uns 26. O gênio, o Couto é gênio. Ele criou, ele inventou, presta atenção nessa palavra, ele inventou, ele criou algo que você nunca fez na sua vida, um programa, olha que gênio, que você, através do celular, olha só, você põe o título de eleitor, você põe o nome da pessoa, o nome da mãe da pessoa e a data de nascimento, e ele te dá o título de eleitor da pessoa, se é válido, então te dá o número, que ninguém sabe o seu título de eleitor de cor, e te dá se é válido ou não. Ó, o seu título tá irregular, não adianta eu pegar a sua ficha, ó, adianta e tal. Beleza, anotei o número da pessoa na ficha física, é um pedaço de papel. Beleza. O que esse coletor tem que fazer? Esse cara vai ficar o dia inteiro na rua lá. Coletou. Ele vai pegar todas as fichas, ele vai tirar a foto, vai mandar no sistema. O Couto também inventou esse sistema, onde basicamente o cara já fala: das fichas que você coletou, é um sistema que se comunica direto com o TSE. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. Você coletou 20 fichas, tô dando um exemplo. Dessas 20, 18 você pode trazer. 18 tão boas. 2 você pode jogar fora. Porque, sei lá, a letra tá errada, porque a informação não bate, porque a foto já faz isso. Isso já dá uma eficiência absurda. Aí vamos supor, dessas 18 fichas, ele entrega fisicamente, tá? Para um capitão que também recebe para isso. E esse cara traz fisicamente para o MBL. Isso já leva mais do que alguns segundos, se você parar para imaginar. Às vezes leva dias. Chega aqui esse pacote de fichas, junto com tantos outros. Nós temos uma equipe aqui, acho que já fiz história disso. Tem uma sala lotada de gente. Essa pessoa pega esse pacote, abre esse pacote, pega a ficha e começa a separar por estado. Então, ó, esse aqui é de São Paulo, esse aqui é do Rio de Janeiro, esse aqui é do Paraná, separa por estado. Separou por estado, você agora vai separar por cartório. 1 por 1. Então você separa por cartório. Separou por cartório, você vai, organiza em ordem alfabética e faz um lote de 100 fichas. Organizou o lote de 100 fichas em ordem alfabética, você relaciona tudo isso e manda pro TSE. Vou lhe enviar estas fichas. Aí, Nando Moura, sabe o que tem que fazer? Você tem que pegar estas fichas e levar fisicamente no cartório eleitoral daquelas pessoas.
Você entendeu o processo? Então, vamos supor que eu coletei a ficha da Ana na Paulista e o cartório dela é do interior de Roraima. Eu tenho que, literalmente, pegar essa ficha fisicamente, trazer para o MBL, separar essa ficha, pagar o coletor, entender para onde ela vai, enviar para Roraima, enviar para a cidade, pegar um cara lá na cidade, o cara levar no cartório e o cartório tem o prazo deles para olhar ficha por ficha para falar está validado. Então, entre a coleta de fichas e a validação do sistema, existe um procedimento. E esse procedimento pode levar 1 semana, pode levar 6 meses. Nós temos hoje, tá? Ao longo da empreitada, nós percebemos, por exemplo, que alguns cartórios, eles simplesmente não cumpriam prazo, eles simplesmente não... Você fazia todo esse trampo, cara, fiz todo esse trampo, e coletei ficha, e separei, e lá levei. Chegava lá, entreguei a ficha pro cara, tá aqui a ficha. A ficha não era validada, porque o cara não tava a fim de trabalhar, mano. Aí você tem 2 opções. Ou você briga, ou mano, tem como você... Ou você desiste daquele cartório. E nós fizemos isso. Alguns cartórios a gente desistiu. Por exemplo, ó, esse cartório aqui, cara, não adianta. Você leva a ficha lá, os caras estão acumulando um monte de ficha, eles não validam nossas fichas, mano. A gente pode brigar, pode ir na corregedoria, e aí vai ser uma briga e tal, e eles vão validar nossas fichas. Ou então a gente pode fazer o seguinte, ficha que for desse cartório a gente não pega mais. Entendeu? E a gente fez isso. Aí existe uma coisa curiosa que é o seguinte, você fala que durante a campanha eleitoral houve uma pausa, hein? Houve uma pausa. Eu não sei se você sabe, Nando Moura. Houve um comunicado do próprio TSE dizendo que durante as eleições, durante a campanha das eleições, eles não iam continuar o processo de validação de fichas, porque eles estavam um pouco ocupados com um negócio chamado campanha, com um negócio chamado eleição. Então não foi que o MBL pegou e falou assim, ó, gente, é o seguinte, época de campanha, época de mamar, época de roubar. Vamos lá, hein? Todo mundo roubando fundo, hein? Todo mundo roubando fundo. Ah, roubamos um monte de fundo. Ah, que legal. Agora nós vamos voltar a coletar. Isso não faz o menor sentido, cara. Mais um argumento que eu não sei, acho que tá na nota, né? Quando da campanha de 2024, o partido já tinha 10 meses da fundação do partido. Nós já estávamos há 10 meses funcionando. Eu não sei se você sabe, existe um prazo legal para você cumprir, né, a execução de um partido, que é de 2 anos. Como é que você vai fazer a estratégia genial de roubar dinheiro público em campanha e você desperdiçar 10 meses da fundação do partido? Só que aí você pega numericamente, porque às vezes compensa, você fala, não, beleza, eu vou aqui 10 meses, finjo, de repente eu dou aquela paulada na eleição porque eu tô roubando um monte de fundo. Os números mostram justamente o contrário. Se você pegar de fichas validadas, na época tinha, não lembro agora, eu não lembro agora, vamos por 500 mil, 547 mil. Há um custo médio de R$4 por ficha, que é muito mais do que isso, tá? Porque você tem R$3 de ficha só pro coletor. Só o que a gente anunciou. Você vai anunciar, você vai coletar ficha, nós vamos te pagar R$3, tudo oficial. Só que tem todos os outros custos. E o custo de motoboy? E o custo de envelope? E o custo da separação, que é maior, inclusive, do que da coleta? E o custo de envio novamente? Vamos pôr, pra chutar pra baixo, um custo de 4, que não é, mas vamos pôr pra baixo. Então o MBL gastou durante 10 meses pelo menos R$2 milhões, pelo menos, tá? Vamos arredondar pra baixo. R$2 milhões, pra que na época da campanha a gente conseguisse roubar o quê? Quanto ele falou que é? 300 mil? 300 mil? É 315 mil. 300 mil reais. Então a gente gastou R$2 milhões pra que na campanha a gente roubasse 15%. Cara, só não faz sentido. Só não faz sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vai descendo. Quando as campanhas eleitorais iniciaram, o partido já possuía mais de 124 mil apoiamentos validados registrados no TSE. Lembrando, apoiamento validado é uma coisa, ficha coletada é outra, mas tudo bem, vamos lá. 124 mil apoiamentos validados. A quantidade mostrada no sistema TSE é de fichas validadas em cartões eleitorais, apesar de todo o empenho em criar insinuações a respeito da formação da missão, Moura desconhece totalmente o processo, parecendo uma criança falando de equações complexas. Desce. 20. A coleta, envio para checagem, separação logística de envio para os cartórios, entrega, período de impugnação e análise das fichas leva cerca de 3 meses com muita sorte, até que o valor seja computado no sistema, o que desmente totalmente sua alegação. Que também não faz o menor sentido, realmente, existe um delay ali, né? Eu nem lembrei disso agora na minha argumentação. Tem mais essa, né? Processo de análise de ficha, provavelmente para entrega de lotes, fichas de requerimento, prazo de 3 dias para protocolar no SAP. Depois, dia 5, início do prazo da impugnação, prazo de 5 dias para que os interessados impugnem as fichas de apoiamento, depois no dia 11, 11º dia, né? Início do prazo de análise de fichas do apoiamento, depois de 15 dias, depois do, sei lá que dia aí, prazo de 15 dias para que seja feita a análise das fichas
de apoiamento. Dia 26, fim do prazo de análise de fichas de apoiamento. 2, fim do processo de análise das fichas, né? Então, 30 dias aí entre o início e o fim do processo. desce aí. Cumprido o disposto... Aí, vai, isso aí é um print que a lei eu não vou ficar lendo tudo. 21. Nesse sentido, estaremos fazendo a mais estúpida das estratégias. Num prazo exíguo de 2 anos, iniciado em novembro de 2023, perderemos 10 meses de trabalho para aguardar a chegada de um fundo que seria desviado por 37 pessoas. 22. É isso mesmo. Perderíamos 40% do tempo determinado por lei apenas para roubar dinheiro público e coletar cerca de 41 mil assinaturas que não perfazem 10% do necessário por lei. Uma estratégia digna de asnos. O problema é que a nossa coleta ultrapassou a casa dos 890 mil fichas e dessas quase 400 mil já foram validadas. Mais de 1.900 pessoas participaram do trabalho de coleta desde o fim de 2023, devidamente remuneradas para isso, tudo declarado à Receita. 24. Até o começo da campanha, antes de qualquer fundão, o partido já havia coletado 586 mil fichas no custo médio de R$4 por ficha. Sua estratégia não pagaria nem 15% do valor que foi gasto até aquele momento. Envolveríamos nessa estratégia maluca inúmeros candidatos que participaram e venceram eleições, militantes políticos que muitos nos honram, temos orgulho de todos, tesoureiros de campanhas e inúmeros outros que se juntariam para cometer um crime sem nenhum efeito prático. E aí ele coloca até o gráfico, cara, que... para ficar bem visual, né? Gráfico de coleta diária de fichas do Partido Missão, do partido de abril de 2024 a dezembro de 2024. Como está na imagem, as coletas diminuíram após o período eleitoral, dado que estamos cumprindo nossa meta desde o final de 2023. Ou seja, o efeito prático do roubo é o contrário. A gente rouba para coletar menos. Olha lá, Mariane, tamo junto, Mariane, entrou no Valete Plus. Estamos hoje já com 4 pessoas, né? 25. Apenas a cabeça infantilizada de alguém que nunca construiu algo sério na vida, um plano esdrúxulo desse faria sentido. Além de não bater com os dados públicos disponíveis para todos, contraria o bom senso e a lógica pura e simples. Por fim, mostrando desconhecimento ou má intenção, ele cita que os documentos utilizados como base foram retirados do TSE. Mentira. A própria imagem divulgada... eu vi isso daí. A própria imagem divulgada mostra que foram coletados do cartório do segundo ofício de notas de Brasília e não do tribunal. Aí tem um print da imagem. Não, essa foi demais. Eu acho que a nota devia começar com isso, tá? Devia falar assim, o nível da argumentação do Nando Moura é o seguinte: olha, eles estão escondendo coisas de vocês aqui, né? Como se a gente tivesse essa capacidade, né? A gente vai pautar o TSE para o que vai ou o que não vai estar lá. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Para cada vez que você pensou em impedir a missão de acontecer, eu te garanto que juízes especializados, promotores especializados, políticos técnicos especializados nisso já tentaram milhares de vezes procurar esse tipo de coisa e não acham porque a gente fez tudo certinho. Aí ele vai mostrar, olha, saiu do TSE. E aí quando ele mostra o selo, né, do documento que ele tá falando, é de outro lugar. Tá ali, ó, cartório do segundo ofício de Brasília. O Nando Moura, ele quer ser minucioso. Não, deixa eu te falar uma coisa. A gente já sabe que você cita livros que você não leu. A gente já sabe disso. A gente já sabe que você passa essa vergonha. Agora, quando você vai citar um documento, cara, não é nem um livro gigante, velho. Quando você vai dizer esse documento, o mínimo que você precisa saber é de onde você tá tirando aquilo, velho. O mínimo, velho. Sabe, você vai impedir as felinas de conquistar essa missão porque você é um guerreiro, war never changes. Faz direito, velho. Faz direito, mano. Sabe, você fica o dia inteiro em casa, velho. Você poderia ter, tipo, sabe, se dedicado um pouquinho só a mais, né? Ver aplicativo, fazer revista Valete, fazer livro amarelo, fazer todo esse trabalho de assinaturas só pra mamar no dinheiro público. Cara, já vou... Só pra isso, a gente construiu tudo isso. Sim, só pra mamar no eu dinheiro vou dar uma dica básica de como você faz pra mamar no fundo. É muito mais fácil do que fazer tudo isso. Você pega e você começa a pagar muito pau pra algum político muito famoso. Você pode, por exemplo, pagar pau pro Lula, você pode pagar pau pro Bolsonaro, você pode pagar pau pro Nicolas, você escolhe um político que esteja na hype e começa a pagar pau. Dentro disso, você compra só um tipo de briga, que é pagar pau pra esse político. Você não entra em vários tipos, porque briga afasta as pessoas. E aí você vai se tornar relevante dentro do teu universo. Aí, você chega pra um partido normal, fala o seguinte: eu tenho aqui uma certa relevância, quero me candidatar. Vamos fazer um esquema com fundo? Esse é o jeito mais fácil de você fazer esquema com fundo. É o que... sei lá quantos % dos políticos do Centrão fazem, entendeu? Aí você vai fazer lá teu esquema com a gráfica do que você conhece, enfim, você vai fazer tudo isso, cara, entendeu? Esse é o esquema. Você não funda um partido, você não funda um movimento, você não faz uma revista, você não faz um livro amarelo com plano, você não arruma briga com todo mundo, inclusive com o crime organizado, que aí você atrai muita lupa pra procurar o que você tá errado. Irmão, eu fui caçado porque eu mandei um áudio com uma piada, brother. Você acha que se você for mamar fundo eleitoral, os caras não vão ficar de olho pra ver se você não vai fazer um negocinho errado? Mamar o fundo eleitoral tem outra receita, cara.
tá? Vai que tem receita mais fácil. Vamos lá. 27. Esperamos ter sido claros. Uma pena gastar o nosso e o seu precioso tempo respondendo esse tipo de besteirol, mas faz parte do jogo. Logo mais o partido estará pronto e a fila dos descontentes será muito maior. Refutando todo esse papo mentiroso de Nando, vale lembrar que o que financia a missão hoje, além de doações, é a venda do livro amarelo. Compre o seu em livroamarelo.com. Obrigado e onça neles. Fizeram uma felina indo pra cima do menininho. Por que o menininho é loirinho, cara? Ele tá parecendo aquele... Tinha um moleque lá de 6 anos, era o Jordi, acho que era o nome, né? Que ele cantava umas músicas esquisitas, né? Enfim, basicamente é isso, cara. Então, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vou te até fazer um outro desabafo, nada a ver. Eu briguei com o Nando Moura já algumas vezes na minha vida. Eu briguei com ele em 2017, eu briguei com ele em 2018, eu briguei com ele em 2019, eu briguei com ele depois dos áudios de 2022. Todas as vezes que eu briguei com o Nando Moura, todas as vezes que eu briguei com o Nando Moura, eu tive prejuízos, todas. Eu olhava no meu Instagram, eu olhava no meu WhatsApp, eu olhava no meu YouTube e eu via inscrito saindo, eu via mensagem da galera, eu via comentário, e era assim, era trabalhoso. Brigar com o Nando era uma coisa trabalhosa. Esta última briga, do Rio Grande do Sul pra cá, brigar com o Nando Moura simplesmente não nos dá mais efeito. Não dá mais. Cara, eu olhei meu YouTube, aqui ó, deixa eu ver se eu perdi algum inscrito, vamos ver agora. Eu olho aqui ó, não tem, cara. Não tem, assim, o nível é muito, muito baixo dos ataques. Eu faço vídeos batendo Nando Moura, eles dão a média de likes, às vezes 1%, às vezes 2% a menos. Né? Eu olhei no meu direct do Instagram, foi porque normalmente o cara quando ele tá com raiva, ele vai no direct do Instagram e xinga, aí você vai lá nas solicitações e vê se alguma coisa tá acontecendo. Cara, eu tomei vários, por exemplo, eu lembro quando eu briguei com aquele break, mano, enxurrada. Qual foi o último que eu falei? Falei de algum artista que eu não lembro que eu briguei. Ah, falei do Vini Júnior, do podcast do Barba. Também a galera, porra, você falou do Vini Júnior. Cara, eu falo do Nando Moura, não vem, é um ou outro que aparece. Né? Tipo assim, o Renan acho que respondeu 3 mensagens no Instagram dele. Então, o Nando Moura, a caricatura dele é tão absurda, né? E ele se tornou um cara tão cheio de ódio e burro, exagerado, né? Que ele simplesmente não é levado a sério. Hoje o Nando Moura ele é assistido pelo meme. É legal assistir o meme, Nando Moura. É legal você dar umas risadas, ver ele imitando a galera, ver ele putaço, quebrando teclado. E tudo bem, cara, eu acho legal, né? Agora ninguém mais fala assim, não, porra, esse cara tá fazendo uma denúncia séria. Esse cara aí, mano, por muito tempo fui enganado pelas felinas, mas agora ele me abriu os olhos. Isso simplesmente não acontece, cara. Isso simplesmente não acontece. É muito bom. Você lembra do vídeo dele? Tem algum trecho mais engraçado, mais esdrúxulo, assim? Você lembra de alguma porra? Ah, deixa eu só falar uma coisa. Eu recebi uma mensagem do cara do Twitter, ele mandou aqui. Você é tão... Desculpa, eu não vou ler. Desculpa, eu não faço isso, eu não faço, eu não divulgo mensagem privada. Foi mal. Quase que eu soltei, eu não faço isso. Mas basicamente ele tá me ameaçando, né? Basicamente tá falando, você nem citou meu nome, seu covarde, você é um isso, você é um aquilo, só está começando. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Nós temos vários defeitos aqui. Vários. Cara, eu tenho inúmeros defeitos. O Renan tem inúmeros defeitos. O Kim menos, mas o Kim tem os defeitos dele. Eu e o Renan somos pessoas muito defeituosas, porque pessoas audaciosas tendem a ter mais defeitos, tá? A gente tende a fazer mais merda. E a gente faz mesmo. Mandei meu áudio, cara, que é mais... Nós temos vários defeitos. Então, você pode achar muita coisa minha, cara. Você pode achar falando merda, você pode achar fazendo merda. Cara, tem um mundo de coisas pra você falar. Só que tem uma coisa que não dá pra falar. Não dá pra falar que a gente é picareta. Não dá pra falar que a gente rouba. Não dá. Eu vou te contar uma coisa. Geralmente, uma pessoa quando ela rouba, quando ela faz uma merda, ela não faz uma merda pontual. Tipo, roubei um dinheirinho aqui, ninguém viu. O cara, ele busca de forma sistêmica se aproveitar, né, do dinheiro público, etc. E a nossa história pública, eu já tenho 10 anos de canal, né, cara? Ela mostra justamente o contrário. Todas as vezes que a gente lidou com dinheiro público, a gente lidou até dentro da legalidade de forma austera. Então não é só que a gente não roubou. A gente, além de não roubar, é óbvio, a gente também, dentro do que a lei permitia, a gente foi austero. Entendeu? Por exemplo, eu poderia ter gastado muito mais dinheiro quando eu fui deputado, e eu fui o deputado mais econômico. Entendeu? Esse é o tipo de coisa que, assim, não dá pra falar da gente. Cara, você quer falar do roubo de van, o Arthur é um ladrão de van, pode falar. Pô, o Arthur é um mulherengo, foi falar merda lá, pode falar. Pô, o Arthur tem quase 40 anos, é solteiro, não tem filho, pode falar. Eu sou isso mesmo, cara, eu tenho todos esses defeitos. Pode zoar, cara, e não tem problema. Pô, o Arthur, sei lá, o Arthur fala muito palavrão, o Arthur faz piada sem graça, o Arthur passa do ponto, então, cara, você pode, e beleza. E eu, por ser uma pessoa pública, eu estou sujeito a esse tipo de crítica. Agora, não dá pra falar que eu roubo dinheiro, cara. Não dá pra falar. Que eu roubei, que eu... Não dá. Arthur, mas eu acho que é isso que traz autenticidade pro movimento, porque você pensa assim,
as pessoas são defeituosas. Todas as pessoas são defeituosas em alguma área da sua vida, entendeu? Sim. Então elas olham e falam, puta, esse cara errou, mas ele tá lá lutando, e pelo que eu acredito, eu vou lutar junto. Entendeu? Enquanto você falava, o Luciano entrou no Valete. Obrigada, Luciano. Tamo Eu acho que podia junto, meter tamo 14 junto. hoje, hein? Emblemático. Enfim. Muito bom, cara, muito bom. E aí quando aparece uma figura tipo Nando muito moralista, muito eu sou certo, as pessoas sabem que aquilo não é real. Exatamente, cara, assim, Isso é óbvio que ninguém é assim. Ninguém é exatamente, cara. perfeito. E vamos lá, é óbvio que existem defeitos que são imperdoáveis. Eu, pessoalmente, eu acho o seguinte, se o cara rouba fundo eleitoral, se o cara rouba fundo partidário, se o cara rouba... Esse defeito não dá pra perdoar. Não dá pra você falar, puta, cara, pô, você deu essa roubadinha, né? Tudo não dá. Se o cara trai a luta contra a corrupção, não dá pra você roubar. Entendeu? Agora sim, pô, Arthur, você falou aquela merda. Eu nem tô falando do áudio, tô falando de outras merdas que eu falo o tempo todo. Puta, você falou... Tá, cara. Entendeu? Então, assim, o Nando, cara, ele é tão caricato que ele se coloca numa posição de fiscal, ele faz um microgerenciamento da vida alheia. Isso não é legal. E esse rapaz aqui do Twitter, cara, eu tô falando pra você, cara, eu tô falando ao vivo aqui, eu falaria isso na sua cara. Eu acho que ele nem mora no Brasil, cara. Várias vezes ele me perguntou coisas assim, genuinamente eu respondi, eu sempre tratei ele super bem. Uma vez ele até fez uma crítica, eu não lembro agora, ele xingou, eu não lembro agora, mas basicamente alguém do MBL xingou ele porque ele questionou uma coisa do Ben Pontes, foi algo assim. Eu falei, cara, eu discordo dessa postura, inclusive do Ben, pode ver que eu não xingo, e eu sempre respondi o cara na educação, sempre. O cara do nada, cara, ele virou um algoz, só que não nos atinge, é o que eu tô falando, velho. As coisas que vocês buscam são coisas que não fazem sentido. E as coisas que vocês batem na gente são coisas que já estão públicas. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.